tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Eu vim compartilhar histórias de vocês, e histórias minhas também, de momentos com o cinema, momentos que os filmes mudaram nossa vida, momentos que a gente viu algum filme que fez a gente tomar alguma decisão diferente ou enxergar a arte de uma forma diferente. Eu pedi pra vocês aqui na aba comunidade do YouTube, pra que vocês compartilhassem histórias de filmes, principalmente de filmes indicados ao Oscar, mas não precisava ser necessariamente, que tenham mudado a vida de vocês e por quê, né? Eu queria que vocês me contassem o que isso afetou a vida de vocês. E teve respostas muito legais. Eu vou comentar elas e também comentar do meu passado aí com o cinema e as coisas que foram mudando a minha percepção de cinema. E eu convido a todo mundo que tá assistindo pra também deixar suas histórias aqui nos comentários. Quanto mais detalhado, eu acho melhor, né? Porque aí a gente consegue realmente curtir essas histórias juntos. E se vocês acharem legal esse formato, a gente pode fazer mais vezes. Então, ó, tô com a aba comunidade aberta aqui pra ler as histórias de vocês. Já tem muita coisa legal. A Bárbara mandou Sociedade dos Poetas Mortos, simplesmente. Assisti com a minha mãe numa época que eu tava passando por períodos difíceis de saúde mental, depois de uma discussão em que eu tive com ela, em que eu falei que ia ser artista. Com certeza muito marcante. Nossa, eu imagino que tenha sido um filme, assim, muito forte pra assistir depois disso, né? Porque com certeza ele faz você repensar muito do que é ser artista, do que é trabalhar com arte e do que é a juventude de qualquer forma, né? Então, realmente deve ter feito tanto você como a sua mãe pensarem muito. E eu queria saber como que foi a conversa depois do filme. Se vocês ficaram assim... então... Ou se não falaram mais do assunto e cada uma só ficou quietinha pensando. O Eric, que inclusive já editou vários vídeos aqui pro canal, ele comentou assim: cara, comecei a me interessar por audiovisual quando comecei a ter vontade de estudar fotografia. E por acaso o filme que me despertou essa vontade de tirar fotos foi Boyhood, indicado a várias categorias no Oscar de 2015. Nem lembro da história do filme direito, tirando o fato de que ele foi gravado ao longo de 12 anos e de que o protagonista era fotógrafo. Posso dizer que ele mudou minha vida porque foi por causa dele que eu comprei minha primeira câmera, tirei minhas primeiras fotos, editei meus primeiros vídeos e hoje tô aqui trabalhando com o que eu gosto, felizmente. Doideira, né? Sim, doideira, mas eu acho que os filmes do Linklater, que pra quem não sabe, ele dirigiu Boyhood, ele também dirige a trilogia Before, né? Então, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. Ele tem essa percepção do tempo nos filmes dele que eu acho que mexe muito com a gente, sabe? Nesse caso do Boyhood, você se inspirou no protagonista, né? Então também tem a história do filme, tem até uma coisa sendo mostrada dele ganhando essa paixão, né, ao longo dos anos. Vamos lá, pra quem não conhece Boyhood, é isso que o Eric disse no comentário, que o filme ele foi gravado ao longo de vários anos com o mesmo elenco. Então ele funcionava como se fosse um retrato de alguns momentos específicos da vida daqueles personagens. Era como se fosse mostrando a vida de um garoto desde que ele era pequenininho, até ele começar a crescer, encontrar as paixões dele e se estabelecer como pessoa. É um filme que é muito interessante porque é esse projeto feito por muito tempo e que foi mudando conforme os anos se passaram. É muito legal, quando eu fui ver Boyhood no cinema, eu fui muito assim, sei lá, né, deve ser meio nada a ver. E eu gostei muito, assim. E eu já gostava dos filmes antes, que, assim, não é que eu gostava antes, dos filmes da trilogia antes, né, enfim. Eu gostava desses filmes já. Eu lembro que eu vi o Antes do Amanhecer num avião. Eu tava meio virando a noite e foi muito legal pensar, eu tô virando a noite junto com esses personagens. E desde então eu me apaixonei pelo cinema do Linklater e eu acho que o Boyhood é muito legal. Lembro que na época teve muita gente que falou mal, mas eu continuo tendo um carinho por esse filme. Eu gostei de ver esse menino crescer. E é muito legal ver que o que inspirou o personagem dentro do filme tenha te inspirado também na sua profissão, isso é muito da hora. O Augusto Pérez falou Titanic. Eu era bem criança e sentei pra assistir quando passou na TV no início dos anos 2000. Nossa, mexeu muito comigo, eu chorei de soluçar. Depois que terminou, eu voltava a chorar quando lembrava das pessoas sofrendo no naufrágio. Foi a primeira vez que eu lembro de ter me emocionado com um filme. Me marcou tanto que eu comecei a estudar muito sobre a história do navio real e sobre cinema. É meu filme favorito até hoje. Nossa, e ainda que você foi estudar a história do navio real, né? O Titanic é um fenômeno, né? E esse ano a gente tá falando muito sobre ele, né? Não só porque recentemente foi lançado Avatar 2, que é do mesmo diretor, mas porque o Titanic em si foi relançado pra comemorar os 25 anos dele, né? E eu não sei se a galera que é um pouco mais nova do que a minha geração pegou a relevância toda de Titanic, porque já fazia um tempo, teve, por exemplo, o Avatar, que acabou sendo, né, o filme do James Cameron da época. Mas assim, se você cresceu nos anos 2000, como foi o meu caso, Titanic tava por toda parte. Assim, eu não
não sei se eu contei isso no Cena Aberta, o podcast que eu participava, mas o meu tio, ele tinha uma pequena locadora de vídeos caseira, assim. Ele tinha prateleiras com várias fitas de vídeo. Eu lembro que ele tinha um dos itens mais cobiçados, assim, que era o VHS duplo de Titanic, que o filme era tão longo que não cabia numa fita VHS, você tinha que dividir em duas partes. Pra quem não sabe, fita VHS é aquela fita que você põe no videoplayer, sabe? O videocassete e tal. Ela era uma capa toda bonita, tinha o pôster ali do filme, né? Desenhado na capa e tal. Eu lembro que eu queria muito assistir, mas eu ainda era pequena e não podia, sabe? Aí depois, conforme eu fui crescendo um pouco mais, a gente podia assistir numa boa. Mas eu lembro que era muito legal ver que tinha um monte de fitinha, sabe? Tudo parecendo livros, assim. E aí, do nada, um negócio grosso, assim, duas fitas. Pra que é isso? E aí, o Titanic. Faz sentido. Quem também falou de Titanic foi a Elisa, que disse assim: Titanic, que tinha umas cenas de making off, e eu fiquei simplesmente fascinada com o mundo por trás das câmeras. Isso é muito real. Eu acho que ter os making offs, os vídeos de bastidores disponíveis, isso faz com que muita gente se apaixone pelo universo do cinema, né? Eu já contei várias vezes isso, eu acho, até aqui no canal, que foi um vídeo de bastidores da Branca de Neve e os Sete Anões, que tinha na fita VHS também, que me fez ficar apaixonada pela indústria da animação, né? Que eles mostravam como era trabalhoso fazer, como cada frame tinha que ser desenhado e tudo mais. Já contei 1000 vezes essa história e tá por aí no canal, então não vou entrar em muitos detalhes, mas vídeos de bastidores são sempre muito legais pra entender como que determinadas coisas são feitas. Acho que você começa a se apaixonar muito mais por aquele trabalho depois que você vê o que tem por trás, sabe? Isso é uma coisa que quando você tinha a fita, meio que tava lá junto na fita, né? Então você acabava vendo meio sem querer. Mas aí nos DVDs virou um extra, né? Que você tinha que escolher lá pra ver os vídeos de bastidores. E hoje em dia, não necessariamente você tem acesso tão fácil ao conteúdo de bastidores assim. Às vezes você tem que procurar em outro lugar, você tem que procurar no YouTube ou em algum site. Tem alguns serviços de streaming que acabam lançando os documentários de bastidores junto com o filme, né? Acho que um caso mais recente que eu vi foi do Pinóquio, do Guillermo del Toro, que tem um documentáriozinho recomendado junto, que é super legal e mostra bem esses detalhes de como foi feito. Mas não é todo mundo que faz hoje em dia, e eu acho que devia. Eu acho que todo filme grande, assim, todo filme legal devia ter um doc de bastidores muito fácil pra você assistir em seguida. Patrick Aldir comentou: Procurando Dory foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e me fez querer seguir carreira artística. Nossa, eu amei, fiquei curiosa. Conta mais pra gente aqui nos comentários se você for ver esse vídeo. E a Marina Prá citou Dois Coelhos. Ela disse assim: Nessa ocasião eu já era adolescente, fui ao cinema sozinha depois da aula numa sexta-feira. Lembro de não conseguir levantar da cadeira ao final da sessão de tanto que a cena final me arrebatou. Caramba, muito legal essa experiência. E também o negócio de ir ao cinema sozinho, né? Que é um medo que muita gente tem. Acho que hoje em dia, mais ainda, que ficou moda aquelas pessoas postarem liberdade ou solidão, com alguém comendo sozinho na praça de alimentação, sabe? Mas ir ao cinema sozinho é uma experiência que pode ser muito legal. Eu acho que você ir ver o filme só porque você quer ver um filme, sabe? Você não precisa necessariamente depender da companhia de ninguém. Lógico, não quer dizer que você não vai aproveitar uma companhia, é sempre legal você ir com outras pessoas, mas eu acho que o ruim é deixar de ver um filme que você quer porque não tem ninguém pra ir junto. Meu, vai ver. O Thiago disse: Mulholland Drive, meu filme favorito. Meio que me apresentou pra esse lado do surrealismo e de coisas mais complexas. E desde então conheci coisas que me conectei bastante, como Dark, The OA, Twin Peaks. Me faz bem ver as coisas que me fazem pensar e interpretar de uma forma diferente sempre que revejo. Eu acho que o legal de obras assim é justamente que sua interpretação vai mudando conforme você vê. Você nota detalhes, você tem interpretações diferentes e meio oníricas das coisas. É muito bacana. Felipe Gaia disse: inteligência artificial, até hoje acho muito bonito e a história me pega muito. Cassiano Ribeiro mandou Ratatouille e O Labirinto do Fauno. Sempre assisto quando estou muito reflexivo. Eu achei legal porque, tipo, são filmes muito diferentes, mas eu gosto muito dos dois, então você me ganhou, por isso que o comentário tá aqui. O Mário Barbosa teve um comentário bem legal que eu vou ler todo aqui. Tenho sim, na verdade, alguns, mas o filme que mais me marcou foi A Vida Secreta de Walter Mitty. Isso porque a história do Walter conversava bastante com um momento da minha vida, onde num período de
menos de 2 anos, tomei algumas porradas da vida, começando com o fechamento do meu negócio, em seguida tive um infarto, isso aos 38 anos, e por fim perdi o herói da minha vida, que era o meu pai. Isso meses antes da pandemia, e tive que lidar com tudo isso em isolamento. Depois dessas 3 porradas, pensei em desistir de tudo, mas encontrei forças para recomeçar. Diferente do personagem do filme, eu ainda não me encontrei, não me reconectei totalmente, mas sei que as coisas vão se acertar. E sempre que assisto esse filme, ganho um up no ânimo para não desistir e seguir em frente. E eu achei muito interessante o comentário dele, muito tocante também. E eu perguntei como foi a primeira vez que ele assistiu. E ele falou assim: Mikan, quando o filme foi lançado eu não quis assistir por não gostar muito dos filmes do Ben Stiller. Realmente, tem muita gente que acaba evitando esse filme porque não curte o ator. E anos atrás, quando passava pelos problemas que eu relatei, minha esposa, que adorava o filme, me pediu pra assistir, pois ela achava um filme muito bonito e que eu deveria dar uma chance. E ela estava certa, me ajudou muito e ainda ajuda, principalmente quando sinto que estou entrando em outro quadro de depressão. Sempre fui fã de cinema e durante toda a minha vida, diversos filmes me fizeram pensar na vida e me ajudaram a compreender diversas coisas e superar problemas. Esse talvez tenha sido o principal e mais importante nesse sentido. Nossa, eu amei muito essa história porque ele realmente trouxe muitos detalhes de como esse filme foi importante pra ele. E eu queria saber se vocês que estão assistindo aqui, se tem algum filme que vocês também veem como esse lugar de conforto, sabe? Que quando vocês não estão muito bem, vocês vão lá assistir. Acho que uma história minha que aconteceu um dia antes de eu gravar esse vídeo é que, assim, eu tô passando por um novo período de burnout e eu parei pra ver o serviço de entregas da Kiki ontem à noite, porque ele é um filme que me conforta muito quando eu tô num período desse, sabe? Ele lida exatamente com esse assunto e é muito bom pra tentar se reencontrar, assim, sabe? Pra tentar encontrar um prumo na maneira que eu encaro o trabalho e o papel do trabalho na minha vida, e realmente é um filme que eu acabo voltando sempre. Tem vários outros, mas esse é um que eu lembrei agora. Gabriel Mota comentou: O Senhor dos Anéis foi o filme que fez eu me apaixonar pelo gênero de fantasia. Me apaixonei por esse mundo fantástico que o Tolkien criou, por histórias que mostram que qualquer um pode fazer qualquer coisa, assim como a mais frágil das criaturas salvou aquele universo. Eu gosto muito de quando tem isso, a mais frágil, a menorzinha das criaturas, tem toda essa responsabilidade. Eu realmente sou a doida do Senhor dos Anéis, vocês sabem, né? Tem um monte de vídeo de Senhor dos Anéis aqui no canal. E tem várias pessoas que citaram o Senhor dos Anéis. Por exemplo, o Nicolas falou: Senhor dos Anéis foi um arco que me levou a ler os livros e, em decorrência disso, quis aprender violino por causa das trilhas sonoras. Aumentei meu repertório e mudei a forma com que assistia filmes. Hannah também mandou: a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu assisti os filmes muito nova e fiquei completamente maravilhada por tudo. Como autista, isso acabou virando a obsessão da minha vida. Eu sou capaz de ficar horas e horas ininterruptamente falando sobre o universo do Senhor dos Anéis. Eu posso dizer que tudo que eu gosto hoje em dia é diretamente ou indiretamente por causa dos filmes. Caramba, que demais! E realmente é um universo tão vasto, né, que o Tolkien criou, que dá pra você ficar debruçada sobre ele por muitos anos e estudar isso. E ainda tem assunto, sabe? Pra você estudar e descobrir e discutir com outras pessoas. Mate comentou: hoje eu quero voltar sozinho. Eu tenho uma depressão muito grande e tentei fazer besteira na época. Nunca me aceitei gay, ainda mais sendo autista. Ver um PCD com um romance tão fofinho foi a primeira vez que eu me aceitei na vida em 16 anos. Ai, que fofo! E Mate, eu espero que você fique bem. E esse filme é uma graça, né? Hoje eu quero voltar sozinho. É muito fofo. Tanto o curta em que ele foi inspirado como o longa são muito legais. Pra quem não sabe, esse filme é um romance entre 2 colegas, meninos de escola, e um deles é PCD, ele tem deficiência visual. Então a gente vê como eles juntos vão descobrindo amor. É um filme muito, muito, muito fofo e dá quentinho no coração. Recomendo muito que vocês vejam. Ricardo S. diz que muitos filmes mudaram a vida dele, mas que hoje vai mencionar Na Natureza Selvagem. Por quê? Aí ele continua no outro comentário. Por ser um filme baseado em fatos, a adaptação, a trilha sonora, a atuação, a fotografia, o sentimento de busca da liberdade, o sonho, a mentira, a emoção, a mensagem. Que poético esse comentário. Um filme reflexivo, contemplativo, sobre dar importância ao micro e ao macro, curtir e compartilhar a felicidade da passagem da vida. Nossa, assim, esse filme tem tudo isso, eu tava falando no comentário, mas ele realmente aborda muitas coisas desse sentido. E ele também, a história em que ele é inspirada, né, o livro que inspirou ele, é muito legal. Eu li o livro já também e eu recomendo, vale a pena. Interrogação, comentou assim: Pulp Fiction fez eu me interessar mais por esse mundo do cinema. Aliás, todos os filmes do Tarantino eu simplesmente fiquei deslumbrada quando vi pela primeira vez. Não diria que mudou minha vida, mas foi a porta de entrada pra minha paixão pelo audiovisual. É muito legal porque eu
acho que os filmes do Tarantino, eles funcionam muito como uma porta de entrada mesmo, né? Acho que todo jovem cinéfilo, assim, na época da escola, pelo menos acontecia muito na minha época, não sei como é que tá na geração agora, mas a galera ia ver Kill Bill, sabe? Acabava conhecendo os filmes do Tarantino de uma forma ou de outra, e aí acabava indo pra drogas mais pesadas, né? Tipo, pegava o que o Tarantino fazia referência e acabava conhecendo vários outros cineastas por causa do trabalho dele. Não sei se hoje em dia continua sendo tão porta de entrada assim, mas eu acho que Pulp Fiction é uma porta de entrada muito grande pra cinema e também Kill Bill. Eu acho que muitas das obras do Tarantino acabam tendo esse papel. E tem outras obras também que eu acho que acabavam trazendo a galera pro rolê do cinema, né, quando a gente era adolescente, assim. Eu lembro das pessoas com a bolsa da Amélie Poulain, por exemplo. São filmes que a galera às vezes gosta de falar mal, mas eu sinto que eles são muito uma porta de entrada mesmo, sabe? Eu acho que o problema é você ficar só em uma referência específica, mas não tem problema nenhum você ter conhecido por algum filme. Se esse filme vai ser o que vai te interessar pelo assunto, eu não vejo nenhum problema, eu acho super legal. Andrew Nunes comentou: Moonlight mudou minha vida com toda certeza. Ver esse filme foi o motivo de eu realmente me apaixonar pela potência do cinema de contar histórias. Me fez sonhar em contar minhas histórias, o que me levou à minha área profissional hoje. Que legal! Comunicação/cinema. As sensações intensas da experiência de ver esse filme sozinho na TV da sala da minha tia em uma tarde é algo que tá bem vivo na minha memória, mesmo tendo acontecido 5 anos atrás. Nossa, que demais! Muito legal esse comentário, ainda mais por ser uma coisa relativamente recente, né? Acho que quando a gente pensa, o filme que mudou minha vida, a gente pensar, mas eu vi quando era criança. Muitas vezes ou então, vi na adolescência e deu um alicerce pra quem eu sou nos meus gostos hoje em dia. Tem muitos casos assim, eu tenho vários casos assim, mas eu acho que qualquer filme pode mudar a nossa vida a qualquer momento, sabe? Acho que o comentário que a gente leu sobre o Walter Mitty agora há pouco e esse também mostram que, assim, todo filme tem o potencial de afetar muito a gente, né? E tem várias outras histórias muito legais que mandaram. Se vocês não viram, eu recomendo que vocês vão lá na aba comunidade pra ver o que o pessoal mandou. E que nesse vídeo vocês também compartilhem as histórias de vocês, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal. Eu não sei se vocês curtem esse tipo de vídeo, mas eu acho que é uma forma de ficar mais próxima de vocês. Espero que vocês tenham gostado, quem sabe eu faça mais, se vocês curtirem. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!